Olá, tudo bem? Eu sou a Isaíra, faço parte do Ministério Integre, que é o grupo de jovens da IBNU. Como vocês já devem ter visto, estamos estudando o livro do Tim Keller, intitulado Como Integrar Fé e Trabalho. Este livro é dividido em 3 partes, e a última parte aborda a relação do Evangelho e o trabalho. O capítulo de hoje, especificamente, fala sobre o novo conceito de trabalho. Como podemos ver no livro de Gênesis, Deus cria o mundo e se relaciona com este mundo. Deus não apenas cria e ponto final. Não, Ele ama, Ele cultiva, Ele nutre a criação, Ele alimenta e protege tudo o que Ele criou. Sabendo que Deus criou o mundo e que tem interagido com este mundo, como é que o seu cuidado e a sua providência chega até nós? O cuidado amoroso de Deus é oferecido principalmente por meio do trabalho de outras pessoas. O trabalho é um instrumento vital da providência de Deus. Portanto, como extensão da obra criadora de Deus, o trabalho do cristão é direcionado para o Senhor e tem de ser realizado da forma mais distinta e para a glória dele. E como extensão da obra providencial de Deus, nosso trabalho é direcionado para o nosso semelhante, para o nosso próximo, e tem de ser realizado da forma mais excelente para o bem do próximo. Como diz em Gênesis 1, do 26 ao 28, e porque todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, e todos receberam talentos e habilidades para trabalhar no mundo criado por Deus, como diz 1 Coríntios 7,17. Diante disso, precisamos entender que Deus derramou da sua graça comum para todos, tanto para os cristãos como para os não cristãos, e que o trabalho é um instrumento da provisão amorosa de Deus para o mundo como um todo. Deus distribuiu dons como sabedoria, talento, beleza e habilidades de acordo com sua graça, ou seja, de um modo totalmente imerecido. Ele espalha esses dons por toda a raça humana como sementes, com o objetivo de enriquecer, de abrilhantar e de preservar o mundo, de preservar a sua criação. Tim Keller afirma que, sem a compreensão da graça comum, os cristãos achariam possível viver com autossuficiência dentro de seu próprio gueto cultural. Alguns iriam insistir em que só deveríamos buscar algum tipo de tratamento ou consulta por profissionais da saúde que fossem cristãos, ou que só deveríamos ouvir psicólogos cristãos, ou que só deveríamos apreciar o trabalho artístico de artistas cristãos. Na história cristã, o antagonista não é o não cristão, mas é a realidade do pecado que, como o próprio Evangelho explica, habita em nós, cristãos, tanto quanto habita neles, nos não cristãos. Portanto, é provável que nos sintamos em terra firme caso criemos interesses comuns com os não cristãos para juntos realizarmos um trabalho que sirva ao mundo, que pode ser grandemente usado por Deus para a realização de algo extraordinário. Nos últimos anos, a reação cristã à cultura popular tem sido a do desengajamento, onde ocorre uma renúncia completa de filmes, músicas, programas de TV e dentre outras coisas, as quais são avaliadas de forma global como perigosos, corruptores e degradantes. E a partir daí surge a criação de uma subcultura cristã alternativa, repleta de músicas, filmes, programas de TV e literatura descontaminados e declaradamente evangélicos. E qual é a razão desse desengajamento com a cultura? Um dos motivos é a visão legalista que o cristão tem do pecado, onde o pecado é visto como uma série de atos sutis de desobediência aos mandamentos de Deus. Porque, segundo essa visão, o amadurecimento cristão é buscado em ambientes onde temos menos chances de pecar ou de encontrar gente que peca.
Se afastarmos desses contextos culturais da nossa presença, vamos nos sentir menos pecadores, mas é muito provável que estejamos nos enganando. A natureza complexa e orgânica do pecado continuará transformando em ídolos as coisas boas da nossa vida, tais como a nossa integridade moral, a segurança financeira, a família, a pureza doutrinária e dentre outras coisas. É claro que existe coisa muito mal e danosa na cultura popular, como, por exemplo, a glorificação do sexo e da violência. A Bíblia, em 1 Coríntios 6, 18 ao 20, deixa claro, e manda que a gente fuja da tentação sexual. E a pessoa ela saberá pôr limites sábios na sua conduta. Mas enfatizar demais o afastamento completo da cultura provavelmente aumente a chance de cairmos em idolatrias que parecem mais respeitáveis. Por outro lado, uma visão mais profunda do pecado irá enxergá-lo como uma compulsão da alma em criar ídolos. Essa visão não deve levar nem ao desengajamento, nem ao consumo indiscriminado, e sim a um envolvimento humilde e crítico com a cultura. Tim Keller também afirma que o desengajamento dos cristãos com a cultura popular geralmente se transforma em dualismo no trabalho. Dualismo é um termo usado para descrever uma parede de separação entre o sagrado e o secular. É um resultado direto de uma visão estreita do pecado, da graça comum e da providência de Deus. O dualismo ele leva muitos a achar que para agradarem a Deus com seu trabalho, ele deve ser feito abertamente no nome dele, no nome de Jesus. Acham que devem realizar trabalhos artísticos que mencionem Jesus de maneira explícita, ou que só devem trabalhar em ambientes onde todos são cristãos professos. E quem abraça essa perspectiva não entende que o trabalho executado por não cristãos sempre contém uma pitada da graça comum de Deus, assim como distorções do pecado. Também não entende que o trabalho executado por cristãos, mesmo que mencione o nome de Jesus abertamente, também é distorcido de modo significativo pelo pecado. Tem também a abordagem dualista contrária, em que os cristãos resumem sua vida cristã aos cultos de domingos e às atividades espirituais durante a semana. E no restante da semana não tem capacidade sequer de pensar com prudência sobre os valores básicos que estão consumindo e vivenciando. Enquanto a primeira forma de dualismo não compreende a importância do que temos em comum com o mundo, essa forma, essa abordagem dualista contrária não entende a importância do que é distinto na cosmovisão bíblica, ou seja, que o Evangelho reformula todas as coisas e não somente as coisas religiosas. A integração, fé e trabalho é o oposto do dualismo. Temos de nos dispor a estar bastante engajados com os mundos cultural e profissional dos não cristãos. Por fim, o entendimento do Evangelho e do ensino bíblico sobre o engajamento cultural deve levar os cristãos a apreciar mais a mão de Deus, sustentando o trabalho dos nossos colegas e semelhantes.